Olá, sou Nídia de Paula do canal Conquiste Vida Próspera. Eu tenho mais um episódio para você, aliás, é o último da série de 12. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Também quero pedir para você compartilhar esse conteúdo com alguém que você ama e ore por essa pessoa para que a palavra de Deus inunda o seu coração. Vamos lá? O tão esperado episódio 12, eu estava ansiosa porque o conteúdo de hoje é a fé forte. Deus nos diz algo bonito sobre Abraão em Romanos 4, 19 e 20. Ele diz: e não sendo fraco na fé, ele não considerava o seu próprio corpo agora morto, quando tinha cerca de 100 anos de idade, nem ainda a morte do ventre de Sara. Ele não cambaleou diante da promessa de Deus por meio da incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Abraão era forte na fé, dando glória a Deus. Isso imediatamente nos faz saber que uma das características da fé forte é que ela dá glória a Deus. Quando sua fé é forte, é muito fácil para você acreditar em tudo que Deus já lhe diz na sua palavra. Você é rápido em crer quando ouve a palavra de Deus. Você não é apenas rápido em crer, mas também começa a glorificar e adorar a Deus porque sabe que sua palavra, que você creu, aceitou e endossou, já aconteceu na sua vida. Esta é a fé que nunca falha. Eu sou um compromisso inigualável e irrevogável com Deus e sua palavra. Você se lança sobre Deus, tomando sua palavra como a verdade absoluta. Você depende da sua crença somente em sua palavra eterna e infalível. Quando isso se tornar sua determinação e a maneira como você vive sua vida, sua fé será forte e produtiva. Fé forte é a fé que funciona. Quando Jesus disse a seus discípulos para terem a fé divina, ele foi ensinando os seus discípulos e, é claro, o resto de nós também a ter uma fé forte. Jesus não disse: bem, tente aumentar a sua fé. Nem disse: eu sei que sua fé ainda é fraca, mas um dia ela ficará forte. Em vez disso, Jesus disse: tenha a fé divina. Não a fé de Tomé, não a fé pequena ou fé fraca, mas fé forte. Fé forte é a fé que fala e ela vem a acontecer. Essa é a fé que Deus usou para criar os céus e a terra. A Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele fez isso falando palavras de fé. Ele falou e o que ele disse veio a existir. Tudo que existe, tudo que vemos hoje, o sol, a lua, as estrelas, tudo, exceto o homem, vieram à existência dessa maneira. Quando ele disse haja luz, a luz veio à existência. Isso está em Gênesis 1:3. Cada palavra que Deus falou durante a criação veio a acontecer porque ele falou com fé. Deus é um Deus de fé. Ele acreditou. Ele sabia que tudo que ele dissesse viria a acontecer. Jesus definiu uma fé forte em Marcos 11:23, quando disse: porque em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, afasta-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que as coisas que ele disser acontecerão, terá tudo o que disser. Esta passagem é extraordinária. E ainda em Marcos 11:12 diz que ele estava com fome e queria comer algumas frutas. Vendo uma figueira ao longe, ele pensou que poderia tirar alguns frutos dela para aliviar sua fome. E ao chegar naquela árvore, não havia frutos, mas apenas folhas, porque não era hora de figos. Então Jesus falou à árvore e disse: ninguém come fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram. Isso está em Marcos 11:14. Seus discípulos o ouviram quando ele falou com a árvore. Ele não estava falando em sua mente.
ele falou audivelmente, de tal forma que os seus discípulos que estavam presentes com ele ouviram o que ele disse. Agora, depois que Jesus falou com a árvore, parecia o mesmo que era antes que ele falar com ela. Mas 24 horas depois, seus discípulos observaram que a figueira havia secado das raízes, estava tudo seco. O que sugere claramente que quando Jesus falou com a árvore, ela morreu imediatamente, desde as suas raízes. As raízes estavam no chão, então ninguém podia dizer imediatamente que algo havia acontecido com a árvore, mas ainda todo o resto parecia o mesmo. Os galhos, o caule, as folhas e etc. Enquanto isso, a árvore já estava morta pela raiz. Olha o poder da palavra. A sua fonte de vida havia sido cortada, mesmo que ninguém visse. O poder da palavra, o que a palavra falou ali já estava acontecendo. Vendo que a árvore havia murchado, os discípulos ficaram surpresos. Então Pedro disse: Mestre, olhe, a árvore que você amaldiçoou murchou. Foi em resposta à declaração de Pedro que Jesus disse aos seus discípulos: tende a fé de Deus, significando, tenha o tipo de fé de Deus. Ele queria que eles soubessem que com esse tipo de fé, eles poderiam fazer qualquer coisa. Assim como Jesus, quando ele falou com a figueira, cada vez que você libera palavras de fé, se você sente ou não qualquer mudança que não vai acontecer em seu espírito, você sabe que as palavras que você falou com a boca certamente se cumprirão. A fé forte não leva em consideração a aparência externa das coisas. Primeiro, ela disse que eu disse que vou dar glória a Deus. Em segundo lugar, não deve considerar as circunstâncias. O que eu quero dizer para você? Não considere as circunstâncias. A Bíblia diz que Abraão não considerava o seu próprio corpo agora velho. Quando ele tinha cerca de 100 anos de idade, nem considerava a morte do ventre de Sara. Ele não cambaleou com a promessa de Deus através da incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Isso está em Romanos 4,19. Abraão, ele tinha 100 anos quando Deus lhe disse que ele teria um filho e chamaria seu nome, era de Isaac. Embora ele já estivesse bem atingido, bem mais velho na idade, ele se recusou a considerar o seu corpo como sendo incapaz de se reproduzir, tampouco considerou o fato de que o ventre de Sara estava murcho. Ele não se intimidou com todas as evidências físicas e naturais que desafiavam a capacidade de Deus. Isso é tremendo. Tudo que ele sabia neste mundo, dizia-lhe, tudo que o mundo dizia para ele que era impossível ele ter um filho. Seu corpo não estava apto para a reprodução. Ele tinha cerca de 100 anos de idade. Sara tinha sido declarada estéril. No entanto, Abraão não considerou a morte do ventre de Sara. O que Abraão estava considerando? O que então ele estava considerando? Ele estava considerando a palavra de Deus. Ele pensou, prestou atenção e focou apenas no que a palavra de Deus falava. No que diz respeito a Abraão, Deus disse isso. E ele foi bem capaz de fazê-lo acontecer. Isso é fé forte. Quando você se recusa a considerar qualquer coisa além da palavra de Deus que veio a você. O fato de Abraão não ter considerado o seu corpo, a morte do ventre de Sara ou qualquer outra circunstância, não significa que ele não tenha visto o seu corpo, ou ele não sabia das condições de esterilidade da esposa Sara. Ele viu o seu corpo. O corpo pertencia a ele e o seu corpo se tornava velho, cada vez mais velho e frágil.
Ele podia sentir isso, ele podia ver o seu corpo. Ele igualmente sabia sua esposa que era estéril. Ele estava muito consciente disso, mas ele se recusou a considerar essa situação. Isso é o que a fé forte faz. Fé não significa que você não sinta dor. Fé não significa que você não possa ver o problema. Fé significa, eu vejo o problema bem, eu vejo muito bem, mas eu me recuso a considerá-lo. Eu me recuso a deixá-lo ditar as circunstâncias da minha vida ou da minha existência. Eu me recuso a deixar que as circunstâncias ditem como eu vou me comportar. Eu vou lhe dizer, eu não vou deixar o que eu vejo, como eu sinto e tudo o que eu sei que é contrário à palavra de Deus governar a minha vida. Eu me recuso a considerar qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Gente, meus irmãos, isso é ter uma fé forte. Isso é sobre fé forte. Aprenda e empregue esta importante verdade. Em tudo, considere somente a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus ser a única coisa que te mova. Deixe que seja o que forma suas crenças, impressões e mentalidades sobre a vida. Que seja a única verdade, a única informação pela qual você vive. Então, a sua vida será um fluxo interminável de sucesso, inesgotável de sucesso, prazer, progresso e prosperidade. Isso é conquistar a vida próspera. É aqui que algumas pessoas perdem o alvo em sua caminhada pela fé. Elas cambaleiam diante da promessa de Deus, a palavra de Deus. Uma vez eles acreditam e outra vez eles não acreditam. Em um momento eles dirão, eu creio em Deus. Eu creio na sua palavra. E em outro momento eles dizem, oh meu Deus, por favor, me ajude a acreditar. Eu mesma já passei por isso. Não cambalear com a promessa de Deus através da incredulidade é a chave. Em outras palavras, não deixe a incredulidade governar a sua vida. A Bíblia diz que Abraão não cambaleou com a promessa de Deus. Isso, ele não foi incrédulo, mas ele foi forte na fé, dando glória a Deus. Ele continuou testemunhando. Ele se recusou a cambalear. No que lhe diz respeito, Deus já o havia feito. Então ele manteve a sua confissão em sua vida. Isso é o que você deve fazer. As palavras de Deus para você são sim e amém. Como diz em 2 Coríntios 1:20. Isso significa que eles estão estabelecidos e são estabelecidos. Seu papel é acreditar na palavra de Deus e não dar lugar à dúvida e à incredulidade. Seja viciado na palavra de Deus. Se prepare para ver tudo que Deus lhe diz em sua palavra como a lei mais elevada pela qual viver. Diga a você mesmo, se Deus disse isso, então está feito, pois é a sua palavra e a palavra de Deus nunca falha. Por isso, eu me recuso a duvidar, eu me recuso a cambalear, eu não permito que a dúvida e a incredulidade sufoquem a palavra de Deus em meu coração. Então, você vai começar a glorificá-lo por sua palavra. Talvez você tenha acordado um dia e de repente descoberto um crescimento em algum lugar do seu corpo, algum tumor. E então você agiu com a sua fé e ordenou que o crescimento desaparecesse. A partir de então, faça como Abraão. Mesmo que você ainda possa ver o crescimento daquela lesão, se recuse a considerá-la. Comece a dar glória a Deus. Continue louvando ao Senhor e comece a dizer a todos que a palavra de Deus diz que você já foi curado pelas pisaduras de Cristo. Portanto, nenhum crescimento pode sobreviver em seu corpo. Nenhum tumor, nenhuma lesão pode continuar. E continue testemunhando sobre isso. Dê uma oferta para isso. Diga a todos que o crescimento se foi. Você já tem o seu milagre.
Isso foi o que Abraão fez, que foi agradável aos olhos de Deus e o fez qualificar a fé de Abraão como uma fé forte. Abraão glorificou a Deus por sua palavra e disse a todos que seu nome não era mais Abrão, pai exaltado ou assumido, mas Abraão, que significa pai de muitos. Eles devem ter rido dele com desprezo, perguntando: então, onde estão as suas crianças? Mas ele sabia que já tinha a palavra de Deus, portanto, no que lhe dizia respeito, seus filhos estavam dentro dele. Ele já era pai de multidões. Você sabe, se você é um pastor ou um ministro e está lendo, está ouvindo isso, está assistindo esse vídeo, você pode se tornar como Abraão. Você pode começar a ver o crescimento do seu ministério, da sua empresa. Comece a crescer no ministério seus membros. Os médicos lhe disseram que é impossível para você ter filhos porque a sua trompa de falópio está bloqueada ou foi removida. Haja de acordo com essas verdades que eu estou compartilhando com você. Se você tem endometriose, também não importa. Torne-se como Abraão. Comece a ver seus filhos dentro de você. Como Abraão, se recuse a cambalear na incredulidade. Todo mundo vai ver você carregar seu bebê antes que você perceba. Tudo que você precisa fazer é se recusar a cambalear com a palavra de Deus. Fixe o olhar na palavra de Deus. Torne-se totalmente persuadido. Você sabe, a incredulidade é um espírito. O medo também é um espírito e eles tentam atacar as pessoas. Quando o medo e a incredulidade atacam as pessoas, a fé delas fica abalada. Coloque a sua Bíblia bem na sua frente. Não apenas leia ou medite nas Escrituras, mas também comece a citá-las, a proferir o que está lá dentro da palavra, abertamente. Comece a dizer até que você esteja totalmente cheio, transbordando. E a Bíblia diz, quando as nuvens estão cheias de chuva, elas se esvaziam. Isso está em Eclesiastes 11:3, o que significa que haveria um transbordamento. É quando você se torna totalmente invadido pela palavra, persuadido. Esta é a terceira característica da fé forte. Quando a sua fé é forte, você está totalmente convencido sobre a palavra de Deus. Neste momento, nenhum demônio que sai dos infernos será capaz de convencer você a duvidar ou cambalear com a palavra de Deus. Você sabe que tem o seu milagre independente das circunstâncias. Você chega a esse conhecimento específico e assume isso. O que quer que Deus tenha prometido para você, Ele é fiel e capaz de realizar. Portanto, você não é perturbado. Você está em paz, porque sabe que o fez. Louvado seja Deus. Abraão estava muito persuadido, muito convicto do que Deus falou para ele, do que Deus havia prometido para ele. Ele também estava capaz de realizar. Isso está em Romanos 4:21. Esta é uma fé forte e é assim que é a fé que opera. Você sabe, você não pode ser totalmente persuadido quando está ouvindo as histórias erradas das pessoas, quando você deixa que a dúvida entre no seu coração. Você não pode construir a fé que funciona quando você ouve tudo mais, exceto a palavra de Deus. Pois é, o medo vai te dominar. Os homens falam de medo, mas Deus fala de fé para você, para que você construa sua fé. A esse nível, você vai estar totalmente persuadido e convencido sobre a palavra de Deus para você. Você deve continuar ouvindo a palavra de Deus. Continue recebendo a palavra de Deus em seu coração, em sua mente. Não permita que as informações dos jornais, das televisões,
das redes sociais, que estão sempre carregados de medo e incredulidade, façam com que você cambaleie diante da palavra de Deus. Quando você continua ouvindo as notícias na televisão, você ouvirá muitas palavras que inspiram medo, mas quando você dominar e controlar sua mente com a palavra de Deus, você se tornará totalmente persuadido, até que você esteja totalmente convencido. Você pode cambalear. Você não terá certeza e não estará convencido sobre a palavra de Deus, entende? É aí que você começa a se perguntar. Eu me pergunto, se essa palavra que eu vejo, que eu venho confessando há tanto tempo, realmente vai acontecer? Perceba que à medida que você continuar bombardeando sua mente com a palavra de Deus, você se tornará totalmente persuadido sobre a promessa de Deus, até o ponto em que ela se tornar a única coisa em que você pensa e fala. É quando a dúvida e a incredulidade se tornam completamente subjugadas em sua vida. Uau! Jesus disse: porque em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, afasta-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que as coisas que ele disser acontecerão, ele terá tudo o que disser. Marcos 11, 23, eu amo essa passagem. A dúvida ou a incredulidade é o maior ladrão das bênçãos de Deus. Jesus nos diz que quando você não duvida em seu coração, qualquer coisa que você disser com a sua boca acontecerá. Para que isso aconteça, você deve estar plena e completamente persuadido. Você deve montar uma guarda em seu coração que diga: sem dúvida, eu não permito dúvida, eu não permito incredulidade. Isso é o que você precisa. Se você for diagnosticado, por exemplo, um câncer, um HIV, diabetes ou qualquer outro tipo de doença ou enfermidade, talvez lhe disseram que é impossível para você ser um sucesso em qualquer coisa na vida. Talvez falaram isso, que você não ia dar em nada. Você não precisa de oração, você não precisa chorar. Você não precisa correr por aí perguntando para alguém, pedindo para alguém ajuda do homem. Em vez disso, comece a meditar na palavra de dia e de noite e torne-se totalmente persuadido sobre o que a palavra de Deus diz. Torne-se plenamente persuadido de que você é um feixe de sucesso. Você tem um excelente espírito e foi ordenado a prosperar em todas as coisas. Torne-se totalmente persuadido de que você não é o doente que busca a cura. Torne-se totalmente persuadido de que você é uma nova criatura, um participante do reino de Deus. Portanto, a doença ou qualquer enfermidade não podem prevalecer no seu corpo. Elas simplesmente não podem ficar. Torne-se totalmente persuadido dessas coisas. Conquiste vida próspera. Você não é um pobre tentando ser rico. Você é rico acessando o que já foi liberado para você. Este foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe.